Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer ao pastor Xavier pelo convite, por mais uma vez nos confiar o púlpito da sua igreja. E que nós possamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Eu lhe convido a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 11 a 15. Lucas, capítulo de número 8, versículos de 11 a 15 para a nossa meditação nessa noite. Texto bem conhecido que traz como título a parábola do semeador. Esperar que todos encontrem para que possamos ler juntos. Veja se tem alguém do seu lado com dificuldade de achar, ajuda essa pessoa. Veja se tem alguém sem Bíblia, empreste sua Bíblia para ela ler também, para que todos possamos ler juntamente. Quem encontrou diz amém. Versículo 11 diz o seguinte: Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, e riquezas, e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Esse é um texto, irmãos, bastante conhecido nosso. Creio que todos aqui já o leram em algum momento. Provavelmente já ouviram alguma ministração sobre ele, pelo menos uma vez. E é um texto, uma passagem que Jesus nos responde uma dúvida bastante confrontadora. E a dúvida é: por que é que muitas vezes a gente prega a palavra de Deus e as pessoas respondem de forma diferente? A gente prega a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo Cristo, porém, pessoas reagem de maneiras diferentes. E esse texto nos mostra as maneiras que as pessoas reagem e por que elas reagem da maneira que reagem. Jesus divide essas pessoas em pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo são aqueles que ouvem e rejeitam. Aquela pessoa que você prega Jesus, prega o Evangelho, prega a palavra, mas ela rejeita e não quer caminhar. O segundo grupo são os que começam, mas não terminam. Eles até aceitam a palavra, começam a caminhar, mas por alguma razão param no meio do caminho. E o terceiro grupo são os que ficam. São os que começam, caminham e terminam. E Jesus vai explicar por que é que alguns rejeitam, por que que alguns aceitam e desistem, e por que alguns aceitam, começam, continuam e terminam na caminhada até o fim. Nós começamos então a entender por que algumas pessoas não aceitam. Isso está no versículo 12
da passagem que nós lemos, em que Jesus começa a ilustrar a obra da pregação da palavra como um agricultor. E o agricultor, diferente dos dias de hoje, naquela época, ele arava a terra, preparava, mas ele não saía colocando a semente de cova em cova, de sulco em sulco. Ele pegava a semente com a mão e jogava. E essa semente acabava caindo em diferentes tipos de terreno. O primeiro terreno que Jesus destaca é a beira do caminho. E a beira do caminho, irmãos, naquela época, ela funcionava da seguinte forma: os terrenos não tinham cerca. Então, para diferenciar o terreno de um do terreno de outro, você tinha uma estrada no meio dos dois. E os irmãos sabem que a estrada, à medida que ela vai sendo pisoteada, ela vai endurecendo. De maneira que, se a semente cai nessa estrada, ela não penetra, porque as pessoas pisam, os animais pisam, as carroças passam por cima, o terreno endurece e a semente não entra. Se a semente não entra, então ela se torna um alvo fácil para os pássaros, que vão, encontram aquela semente dando bobeira e levam para se alimentar. Jesus está dizendo que algumas pessoas são assim, que elas escutam a palavra, talvez até se emocionem, talvez até choram quando escutam, mas antes que elas consigam entender, antes que elas consigam compreender, antes que elas consigam crer para a salvação, o diabo vem e arranca a palavra que foi colocada no coração dela, de maneira que ela ouviu, mas ela não vai pensar sobre aquilo, ela não vai refletir sobre aquilo, ela não vai procurar compreender aquilo. O diabo vai, arranca e ela simplesmente esquece e deixa para lá. Ela nem começa, porque o diabo tirou a mensagem do seu coração. O segundo grupo, e aí Jesus começa a explicar por que algumas pessoas começam, mas não terminam. O segundo grupo é o dos que caem sobre terreno pedregoso. O terreno pedregoso é o seguinte, ele é um terreno raso. Você tem a areia e parece que ela é profunda, mas se você cavar um pouquinho, você chega na pedra. Então o que acontece? A semente cai nessa areia, e quando ela começa a cravar as raízes, a raiz chega na pedra e não consegue penetrar. Então a planta cresce muito rápido, se desenvolve, mas quando o sol começa a arder, ela não tem raiz profunda o bastante para absorver umidade, para conseguir resistir ao brilho do sol. Então ela cresceu muito rápido, mas a velocidade com que ela cresceu é a velocidade com que ela morre. Jesus está explicando que essas são as pessoas que vêm para a caminhada, que aceitam a mensagem do Evangelho, mas quando elas começam a sofrer pelo Evangelho, elas não aguentam. Irmãos, toda vez que eu prego, eu costumo dizer uma coisa: todo crente que aceita Jesus, ele tem que ter duas certezas. A primeira é que ele vai para o céu. A segunda é que daqui para lá ele vai sofrer. Nós vivemos dias em que é pregado uma teologia do siga Jesus que Ele vai te dar, siga Jesus que Ele vai realizar teus sonhos, siga Jesus que Ele vai te dar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você pede. E Ele pode dar, de fato Ele nos abençoa com muitas coisas. Mas nós costumamos esquecer a outra parte da mensagem. Seguir a Cristo envolve sofrimento. E parte desse sofrimento é a perseguição. Quem decide seguir a Cristo
tem que estar consciente que Jesus nunca escondeu o jogo. Jesus nunca maquiou a mensagem. Jesus nunca colocou aquela mão de cal por cima da parede para esconder as rachaduras. Jesus sempre mostrou: eu prometo o céu, mas o caminho para até lá é árduo. O caminho até lá é pedregoso. E muitas pessoas vêm a Cristo e se alegram com o início da caminhada, mas elas começam a caminhar e começam a sofrer, começam a perceber que os amigos já não querem mais andar com ela, começa a perceber que aquele parente que gostava já começa a olhar meio esquisito, começa a perceber que o seu grupo de amigos começa a diminuir, e ela acha isso pesado demais, e então decide abandonar o caminho. E existe um terceiro grupo, que Jesus descreve como aquele que caiu entre os espinhos, em que a semente cai, mas aquele terreno também tinha espinhos, e à medida que a planta vai crescendo, os espinhos vão crescendo junto com ela, e começam a se enrolar nela, e sufocam a planta. Jesus diz que essas pessoas são aquelas que começam a caminhar, mas alguma coisa sufoca ela para que ela não dê fruto, e começa a matar a fé dela. E Jesus divide essas coisas em 3 grupos. O primeiro grupo Jesus chama de cuidados. Outra tradução seria solicitude. Outra tradução ainda melhor seria preocupações. São pessoas que elas começam a seguir a Cristo, mas as coisas dessa vida começam a sufocar a mensagem do Evangelho que foi plantada no coração dela. Jesus ilustra isso mais na frente, quando ele conta a história de Marta e Maria, em que ele conta que ele chega numa casa e havia 2 irmãs. Maria senta-se ao pé dele e começa a ouvir a palavra, enquanto Marta corre para um lado, corre para o outro, faz um pão, limpa um prato, arruma uma cama, uma rede, alguma coisa, e ela olha para Maria e começa a ficar com raiva. Aí chega até Jesus e diz: mestre, o senhor não se importa que eu fique aqui correndo para ajeitar as coisas, para preparar as coisas, e a minha irmã me deixe servir só? E Jesus diz: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Marta ilustra, irmãos, aquelas pessoas que estão tão preocupadas com as solicitudes, tão preocupadas com os afazeres, que elas não querem que Jesus atrapalhe o curso da sua vida. Elas estão tão preocupadas com os seus estudos, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, que isso sufoca a mensagem de Jesus no coração dela. De maneira que, irmãos, o coração do ser humano é um trono. E eu não sei se os irmãos já viram um trono em filme, em desenho, em ilustrações. O trono não é o banco de uma moto. No banco de uma moto cabem 2 pessoas. Num trono só cabe uma. Tem um texto bastante interessante no livro de 2 Crônicas, em que Salomão está sentado no trono e a mãe dele entra no palácio, na sala do trono. E a Bíblia diz que ele coloca uma cadeira do lado do trono para que a mãe dele sente. Porque pode até sentar do lado, mas no trono só senta um. O coração do ser humano só tem lugar para um rei. Se esse rei não for Jesus, vai ser outro. Se Jesus não sentar no trono, alguma coisa vai sentar. E não existe essa, a gente tem um ditado de dizer que na igreja existe o crente Raimundo, né? Os irmãos conhecem o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Isso é um ditado, irmãos, para ilustrar pessoas que não se comprometem, mas o crente Raimundo não existe.
Quem está com um pé na igreja e um pé no mundo, na verdade está com os dois pés no mundo. Porque o trono do coração do ser humano só cabe uma pessoa. E muitas pessoas, o seu coração já tem alguém sentado no trono, não tem mais lugar para Jesus lá. E quem está sentado no trono são as suas preocupações, são os seus interesses, são os seus desejos. Como eu vinha falando no começo, muitos de nós pregamos um Jesus que realiza sonhos, que realiza projetos, mas tem um escritor chamado Rodrigo Bibo, que ele escreveu um livro bastante interessante chamado O Deus que Destrói Sonhos. É o título do livro. E ele diz o seguinte, irmãos: nós gostamos de seguir um Jesus que realiza sonhos, que realiza projetos, mas se Jesus destruir seus sonhos, você vai continuar seguindo Ele? Se Jesus mudar o curso dos seus projetos, você vai continuar seguindo Ele? Tem muitas pessoas que não, que entre as suas preocupações, entre as suas solicitudes e Jesus, elas preferem as coisas da sua vida e sufocam a mensagem do Evangelho. A segunda coisa, Jesus chama de as riquezas. Jesus não está dizendo que é errado, é proibido que um crente seja rico. O próprio Cristo tinha muitos seguidores ricos, mas tem casos em que a riqueza é um Deus na vida da pessoa. Uma prova disso é o jovem rico. Ele chega para Jesus e diz: mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus diz: conhece os mandamentos, honra teu pai, não minta, não cometa adultério, não faça isso, não faça aquilo. Ele diz: conheço, e tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus diz: muito bem, agora faça o seguinte, pegue o que você tem, venda, dê para os pobres, me siga, e você terá um tesouro nos céus. Irmãos, entre a salvação da sua alma e as suas riquezas, ele escolheu as riquezas. E eu garanto para os irmãos, aquele homem está arrependido disso até hoje. Porque muitas vezes a sedução das riquezas sufoca a mensagem no coração do ser humano. Paulo diz na primeira carta a Timóteo que muitos, no desejo de serem ricos, traspassaram a si mesmo com muitas dores e naufragaram na fé. Porque a riqueza muitas vezes se torna um Deus no coração do ser humano e o impede de frutificar para o reino de Deus. E um terceiro ponto que Jesus destaca são os deleites. Outra tradução vai dizer prazeres. A nova tradução na linguagem de hoje vai dar uma conotação sexual. São pessoas que, quando elas entendem que para seguir a Cristo tem que deixar a imoralidade, elas não estão dispostas. A seguir a Cristo tem que deixar minhas orgias, tem que deixar minhas farras, tem que deixar meus relacionamentos pecaminosos, então eu não quero. E entre Cristo e os seus prazeres, eles escolhem os prazeres. E isso sufoca a semente plantada no seu coração. E essas pessoas então até começam a caminhar, mas quando os prazeres falam mais alto, quando as riquezas falam mais alto, quando a solicitude fala mais alta, e elas têm que escolher entre um e outro, elas escolhem suas próprias coisas e deixam o Evangelho de lado. Toda vez, irmão, que você pregar o Evangelho para alguém e essa pessoa não quer, você já sabe por que foi. Porque o diabo cega o entendimento dela e não deixa que ela compreenda. Toda vez que alguém começa na caminhada e desiste, você já sabe que foi por uma dessas 4 coisas. Ou não aguentou a perseguição, ou os cuidados da vida falaram mais alto, ou o amor das riquezas falou mais alto, ou o amor dos prazeres falou mais alto. É claro que as pessoas tentam camuflar isso. Elas saem da igreja e dizem: não, eu saí da igreja porque eu não gosto de pastor tal. Não, eu saí da igreja porque essa igreja não me compreende.
Não, eu saí dessa igreja porque eu não gosto do estilo. Não, eu saí da igreja porque ela é muito barulhenta, porque ela é muito silenciosa, porque ela é muito agitada, porque ela é muito quieta, porque a irmã fulana olhou torto para mim, porque a irmã fulana não me deu a graça e a paz do Senhor. Mas no fundo, irmãos, no fundo, ela pode até estar tentando enganar a si mesma, mas no fundo, quando ela teve que escolher entre Jesus e outra coisa, ela escolheu a outra coisa. É claro que ela não vai reconhecer, porque o ser humano tem uma incapacidade natural de reconhecer seus pecados. Lembra de Adão? Deus deu uma ordem muito clara para Adão: Adão, não coma desse fruto. Você quer banana? Tem banana, tem maçã, tem melão, tem romã, tem o que você quiser. Mas não coma esse fruto aqui. É o que Adão faz? Porque o ser humano é um ser extremamente inteligente. Ele come do fruto. E sabe por que ele comeu do fruto, irmãos? Porque Satanás fez com que ele visse o que ele não tem, no lugar de ver o que ele tem. Sabe por que muitas pessoas escolhem o pecado ao invés do caminho da santidade? Porque o diabo foca tanto elas naquilo que ela não tem, que ela esquece do que ela tem. Às vezes o diabo chega no ouvido e diz: olha, se você não estivesse na igreja, você poderia fazer isso. Está vendo seus amigos? Se você não fosse crente, você poderia ir com eles. Se você não tivesse esse negócio de crente, você poderia viver assim. E faz com que você foque no que você não tem, para que você esqueça o que você tem. De fato, ao seguir a Cristo, você não tem muita coisa, mas você tem vida eterna. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem o perdão dos seus pecados. Você tem a graça consoladora do Espírito Santo habitando em seu coração. Você tem a alegria que quando você estava lá você não tinha. Você tem a paz que quando o seu coração estava lá ele não tinha. Então, quando o diabo lhe fizer focar no que você não tem, lembre do que você tem. Quando o diabo lhe fizer focar no que Deus tirou de você, lembre que quando Deus tirou alguma coisa, Ele colocou alguma coisa melhor no lugar. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E Deus chega para Adão e diz: Adão, cadê você? E Adão mergulha dentro de uma moita. Adão, cadê você? Estou aqui, Senhor, ouvi sua voz e tive medo e me escondi, porque eu estava nu. E Deus diz: mas quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto que eu mandei que não comesse? Adão vai e diz: se eu comi, mas a culpa foi sua. Como é a conversa, Adão? Eu estava aqui tranquilamente, dando o nome de boi, dando o nome de cachorro, dando o nome de peixe, comendo a fruta que eu queria. O que o Senhor faz? Me dá uma esposa. Aí, a mulher que o Senhor me deu, me fez pecar. Aí Deus vai chamar Eva: Eva, você comeu do fruto que eu disse que não comesse? Comi, Senhor, mas a culpa não foi minha. A culpa foi da serpente que mandou que eu comesse. Então o ser humano sempre está fugindo da sua responsabilidade. Mas quando alguém se desvia do caminho, sempre é. Porque quando ela teve que escolher entre Cristo e outra coisa, ela escolheu a outra coisa. E isso faz com que ela não consiga frutificar. Só que no final Jesus fala daqueles que frutificam. Jesus fala que existe uma semente que cai, brota, cresce e dá fruto. E o fruto aqui é o fruto do arrependimento, é o fruto de uma vida transformada, é o fruto das marcas do reino de Deus na vida dela. É uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Quando o semeador lança a semente, parte da semente cai na terra que está pronta para receber. Não tem pedra, não tem espinho e não foi pisada. Ela foi arada, foi amortecida e foi preparada para receber aquela semente. Quando a semente cai,
ela brota e dá frutos. A pessoa escuta, começa, a sua vida é transformada e ela caminha até o final. Aí entra, irmãos, aquelas pessoas que você conhece, que estão na caminhada aí já faz 20, 30, 40 anos, e está tão firme hoje como no dia que ela começou. O que é isso? É uma semente que deu fruto. E perseverou. E entronizou Cristo em seu coração de tal modo que quando ela tem que escolher entre Cristo e outra coisa, ela continua escolhendo Cristo dia após dia na sua vida. Mas não nos enganemos, a gente pode olhar para esse texto e pensar assim: mas é claro que essa semente deu fruto, porque ela não teve que enfrentar o que as outras sementes enfrentaram. Essa semente só cresceu porque ela não teve que enfrentar o terreno duro, não teve que enfrentar as pedras e não teve que enfrentar os espinhos. E eu lhe digo, é aí que você se engana. A semente que dá fruto, ela teve que enfrentar as 3 coisas, mas ela frutificou apesar disso. Como assim, irmão? Deixa eu lhe explicar. No dia que alguém pregou o evangelho para você, no dia que você ouviu a mensagem do evangelho, o diabo tentou tirar a semente do seu coração. Ele tentou. Não pense que ele não tentou, ele tentou. Ele só não conseguiu. E por que ele não conseguiu? Porque existia um poder maior do que o dele em operação naquele dia. Paulo diz em 2 aos Coríntios, capítulo 4, eu não vou lembrar exatamente o versículo, ele diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Aí no versículo seguinte ele diz: mas Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, foi quem resplandeceu em nosso entendimento, para a compreensão da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O diabo tentou cegar o entendimento dessa pessoa, mas a luz de Deus brilhou mais forte e o poder do diabo foi derrotado. É por isso que João, em 1 João capítulo 2, versículo 13, vai dizer: filhinhos. E filhinhos, quando João diz pais, jovens e filhinhos, João não está falando de faixas etárias na igreja. João está falando de processos de caminhada espiritual. Filhinhos são crianças na fé, novos convertidos. Jovens são pessoas com algum tempo de caminhada. Pais são pessoas não maduras na fé. E quando ele fala dos pais, ele diz: vocês que já conhecem aquele que é desde o princípio. Pessoas maduras na fé são pessoas que têm um conhecimento amadurecido de Deus. Filhinhos são aqueles que já venceram o maligno, a palavra de Deus está em vós. Na verdade, jovens. Filhinhos são aqueles que já venceram o maligno. Por que até os novos convertidos já venceram o maligno? Porque o diabo tentou cegá-los, mas pelo Espírito de Deus eles já o derrotaram, quando a semente foi plantada e Deus fez com que ela frutificasse. Então, quando você tem um crente que se converte de verdade, você tem um diabo tentando tirar e um Deus que subjuga o poder do diabo. Porque existe um poder em operação muito maior do que o poder do diabo. E esse é o poder de Deus. Eu estava assistindo hoje a pregação de um evangelista que eu gosto de acompanhar. É um norte-americano chamado Daniel Kolenda, que ele faz cruzadas evangelísticas no continente africano. E ele diz que uma das cruzadas que ele fez em determinado país tinha em inglês eles chamam de witch doctor, é tipo uma bruxa que trabalha com medicina. E essa mulher já tinha amaldiçoado 6 pessoas, e as 6 pessoas que ela tinha amaldiçoado tinham morrido. Das 6, 2 eram irmãs dela. E ela foi na cruzada para amaldiçoar o Daniel Kolenda, porque quando ele chegou na cidade, ela não conseguia mais fazer as macumbas dela. Toda vez que ela tentava fazer, existia um poder que impedia que o processo continuasse. E o poder era da unção que estava na vida do pregador.
Então ela diz: eu vou na cruzada e eu vou amaldiçoá-lo para que os meus demônios o matem ali. Só que ele diz que enquanto ele estava pregando, ela veio com um pacote, e enquanto ele estava pronunciando a maldição, caiu durinha no chão, serpenteando como uma serpente. E ele disse para os pastores: vão, peguem ela, levem lá para trás, expulsem o demônio e depois traga de volta. Eles foram, expulsaram, trouxeram a mulher e ela contou o testemunho: olha, eu vim aqui para lhe matar, mas eu descobri que existe um poder em operação aqui, maior do que o poder dos demônios a quem eu sirvo. Porque, irmãos, quando o evangelho é pregado, existe um poder em operação que muitas vezes nós nem imaginamos. O poder de Deus transformar o coração do ser humano, subjugando até mesmo o poder do inferno. Se você está aqui essa noite, e Paulo diz em Efésios capítulo 1, que ele ora para que os efésios compreendam o poder que está em operação na vida deles. Você precisa entender, irmãos, que se você está aqui hoje, se você entendeu a mensagem do evangelho, e se ela frutificou na sua vida, é que existe um poder sobrenatural em operação na sua vida, fazendo com que a mensagem frutifique, e que pode fazer com que ela continue frutificando até o final. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a semente que frutifica, ela supera a oposição do diabo. Em segundo lugar, a semente que frutifica, ela também suporta a provação. Os crentes, irmãos, que estão na caminhada, não pensem que eles não suportam sofrimento, porque eles suportam. Ah, pastor Xavier está aí na caminhada, não sei, há 10 anos. Irmã Helenice, há mais de 20 anos. Irmã, não sei quem é mais antigo aqui, há, 30 anos, 40 anos. Irmã Mara? Irmão Zé Pedro, aí, 30 anos talvez ou mais, caminhando. E alguém pode pensar: mas frutifica porque eles não tiveram que enfrentar o terreno pedregoso. Sente para conversar com qualquer um desses irmãos e veja o que eles tiveram que enfrentar na vida. Sente para ouvir a história de alguns desses irmãos e veja os terrenos pedregosos que eles já tiveram que passar e continuam de pé, porque a semente que frutifica, ela suporta a provação, ela suporta o terreno pedregoso e continua frutificando a si mesmo. E por último, ela também vence as tentações. Os cuidados dessa vida são atraentes, mas a semente que frutifica continua frutificando a si mesmo. A atração das riquezas é atraente, mas ela continua frutificando a si mesmo. Os prazeres chamam, principalmente os jovens que estão aqui. Eu vejo alguns jovens que vieram, e nos jovens, essa questão dos prazeres fala muito alto, porque todo ser humano, ele tem o desejo de pertencer a um grupo. Todo ser humano tem isso. Ele quer ter um grupo ao qual ele pertence. E muitas vezes o jovem está em um lugar, seja numa escola, seja numa faculdade, e ele vê que o tipo de vida que ele leva faz com que as pessoas ao seu redor não o aceitem nesse grupo. Então, além dos desejos que na mocidade são muito fortes, ainda tem essa questão da rejeição. É por isso que muitos jovens, você vê crianças que crescem na igreja, são discipuladas na igreja, mas quando chega com 13, 14 anos se desviam, porque o prazer fala muito alto. Às vezes tem pessoas até com tempo e tempo de caminhada, que o prazer fala mais alto, sufoca a mensagem e a pessoa se desvia. Mas a semente que frutifica, ela supera isso também. Os espinhos tentam sufocar, mas ela continua dando fruto a si mesma. Porque toda vez que ela tem que escolher entre dar fruto e escolher o pecado, entre caminhar com Cristo e abandoná-lo, seja qual for o custo, ela decide caminhar com Cristo.
A caminhada cristã, irmãos, ela é cheia de escolhas. Ela é cheia de momentos em que você vai ter que escolher Cristo ou a outra coisa. E para continuar frutificando, você tem que escolher Cristo. E isso envolve rejeitar muitas coisas. No ano de 2017, eu estava no processo para realizar um sonho. Eu estudei para ser professor, mas o meu sonho sempre foi ser um professor de um tipo de escola diferente, de um ensino mais avançado. E no ano de 2017, abriu o concurso do IFRN. Na época eu tinha acabado de terminar um mestrado, abriu esse concurso, e eu pensando, vou fazer o concurso, realizar meu sonho e ficar rico bem novinho. Tinha acabado de terminar um mestrado, ouvindo o edital. O salário, irmãos, eu já ia começar ganhando coisa de 6, 7 mil reais. Uma clientela selecionada, alunos escolhidos que passavam por uma prova e tudo mais. E fui fazer a prova. Chegando lá, que eu entro na sala, tinha professores, irmãos, com muito mais idade do que eu. Acho que tinha gente ali com quase 60 anos nas costas. E todo mundo preocupado com a prova, que é difícil. Não, mas se eu não passar, depois eu tento de novo. E eu pensando, rapaz, esse camarada de cabelo branco, o pouco de cabelo que ainda tem já é branco. Está com medo de não passar? Imagine eu que me formei ontem. Eu vou fazer aqui por experiência, mas eu não tenho nem chance. E fui fazendo a prova. Quando terminei, fui sentar lá fora, esperando um colega que estava comigo terminar também. E quando eu estava sentado lá fora, fiquei observando o ambiente, as pessoas passando. E quem estuda em institutos federais, seja faculdade, seja IFs, sabe que é um povo meio esquisito assim, né? Você passa e é um com cabelo amarelo, é outro com cabelo verde, é outro com cabelo roxo. Meu Deus, será que eu vim parar na gravação dos Power Rangers e errei a entrada aqui? Aí passa um olhando para você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Eu comecei a observar aquilo ali, fiquei pensando, e uma angústia começou a subir, e como que uma voz falou dentro do meu coração: se você entrar aqui, você me deixa. Se você entrar aqui, seu ministério morre. E eu com aquilo, mas fiquei, mas não tem nem perigo de eu passar. Essa concorrência todinha, uma prova de IFRN, tem gente do estado inteiro fazendo, tem gente de outros estados fazendo. Teve um camarada que fez a prova nas Carreiras, porque quando terminasse ele tinha que correr, pegar o ônibus e voltar para o Rio de Janeiro. Que ele veio do Rio de Janeiro fazer essa prova. Tudo bem, eu não passo mesmo, está tranquilo. Quando saiu o resultado, irmãos, da prova escrita, eu tinha ficado em primeiro lugar. Na prova de marcar, tinha ficado empatado com um camarada, que eu peguei o nome dele e fui procurar o currículo. Ele tinha feito, ele tinha feito um mestrado na Inglaterra. Não, eu concorrendo pau a pau com um camarada que fez mestrado na Inglaterra. Eu que até os 15 anos falava Tauba. Lugar mais longe que eu tinha ido na vida era Bom Sucesso, Paraíba. Ali, igualzinho com o camarada da Inglaterra. Disse, rapaz, será que Deus vai me colocar dentro desse negócio? Saiu o resultado da segunda prova, eu desci para segundo. O segundo ou terceiro, não lembro exatamente, mas eu fiquei em segundo. Teve uma vez que eu vinha subindo aqui de moto, e um ex-aluno meu, que estudava no IF na época, passou por mim de moto, e disse, ei, Elson, foi você que passou na prova do IFRN? Eu digo, não, eu estou no processo, estou vendo se passa. Ele disse, não, porque minha professora estava falando de você lá no IF, e ela disse que o próximo professor vai ser você. Eu chego, irmãos, rapaz, eu com 24 anos, Deus vai me dar um IFRN. Mas fui, irmãos. Em segundo lugar, quando foi na prova prática, parece,
licença de automóvel, né? A prova didática que a gente chama. Eu fiquei reprovado por causa de 2 décimos. Eu esqueci de colocar uma informação no plano de aula. E por causa dessa informação, eu perdi 2 décimos. Por causa desses 2 décimos, eu fui reprovado. É claro que eu fiquei desolado, porque eu pensei, não, eu achava que eu ia pensar, Deus me encheu de expectativas e depois me frustrou. E Deus falou ao meu coração, eu fiz isso para que você entendesse que se eu quisesse lhe colocar lá dentro, eu colocava, mas eu não quero. No início desse ano eu contei esse testemunho lá em Martins, na congregação que eu frequento. Quando eu terminei de pregar, uma irmã que congrega lá com a gente, a mulher de Deus, me chamou depois da pregação de canto e disse, irmão Elson, Deus não permitiu que você entrasse, porque você foi chamado para pregar. E se você entrasse lá dentro, seu ministério acabava. Irmãos, quando ela disse isso, eu me arrupiei da planta do pé até o alto da cabeça, porque eu sabia que era verdade. Por que eu estou lhe contando isso? Para que você entenda que frutificar no reino de Deus exige renúncia. Tem muita gente que diz assim, o mundo não tem nada a oferecer. Tem. Pensa uma coisa que tem coisa para oferecer ao mundo. Tem riqueza, tem prazer, tem cuidados, tem amigos, tem relacionamentos, tem propostas. Mas para frutificar no reino de Deus, para continuar na caminhada, você tem que escolher ser fiel e rejeitar aquilo que sufoca o fruto na sua vida. Aí você pode se perguntar assim, mas eu já vou terminar. Mas irmão, por que eu faria isso? Por que eu deixaria tanta coisa que o mundo tem para me oferecer, para frutificar no reino de Deus? Para continuar numa caminhada que é tão árdua, que é tão difícil. E aqui é importante nós falarmos sobre uma palavra chamada motivação. A maioria das pregações que eu escuto, eu não concordo. Lá na Assembleia de Deus, o pessoal me tem como o pregador chato. Tem gente que olha, só quem sabe pregar é ele. Porque, irmãos, quando eu não concordo com certas coisas, eu digo. E por que eu não concordo? Porque tem muitos pregadores que ensinam a coisa certa com a motivação errada. Obedeça a Deus que isso vai acontecer. Faça isso que isso vai acontecer. Faça isso que Deus vai lhe dar isso. Geralmente são motivações de coisas temporais. Mas irmãos, a nossa motivação, os nossos olhos deveriam estar em coisas eternas. Por que, irmão Edson, que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria rejeitar essas coisas para continuar frutificando no reino de Deus? Em Mateus capítulo 3, João Batista está anunciando que Jesus estava chegando. E ele ilustra a vinda de Jesus da seguinte forma. Ele diz, o machado está posto à raiz das árvores. Eu não sei se os irmãos já viram um agricultor cortando uma árvore. Eu acho que eu até expliquei isso na última vez que eu preguei, não lembro bem. Mas ele faz o seguinte, ele apoia o pé assim, ele mede com o machado onde é que ele vai bater, ele puxa e bate. Então ele começa a bater até que corta o tronco da árvore. João Batista está dizendo o seguinte, o lenhador já está medindo. Daqui a pouco ele levanta o machado e corta. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Irmãos, esse é o futuro de quem não dá fruto. Esse é o futuro de quem não se arrepende. O ser humano pode olhar e pensar, eu não quero negócio de ser crente, eu quero ser livre, eu quero viver da forma como eu quiser. Mas se esquece que Deus, o tanto que Deus é amor, é o tanto que Deus é justo. E um dia Deus punirá o pecado. A única forma de uma árvore não ser cortada e queimada, sabe qual é? É se ela começar a dar frutos. A única forma de uma pessoa não ser condenada é se ela se arrepender e der frutos de arrependimento. E essa era a mensagem de João Batista. A árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo.
mas a que der fruto, ela será plantada, regada e continuará frutificando no jardim do Senhor. Meus irmãos, vale a pena rejeitar o mundo para continuar frutificando no reino de Deus. Porque João diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas a palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A minha mensagem para você essa noite é: continue firme. Irmão Edson, mas as tentações são muitas, mas continue firme. Irmão Edson, mas o sofrimento é muito, mas continue firme. Porque o Senhor está vindo e Ele levará consigo aqueles que permanecerem fiéis, frutificando até o fim. A semente que o diabo roubou será condenada. A semente que caiu entre pedregais será condenada. A semente que os espinhos sufocaram será condenada. Mas a semente que der fruto e continuar frutificando até o fim, essa será salva. Amém? Fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua vida. Peço perdão por ter passado um pouco do horário, mas eu tinha que entregar a mensagem completa. Amém? Que o Senhor continue abençoando a todos.